o sacerdócio de Cristo, e logo em seguida, no verso 16, ele fala sobre o trono da graça, e ele fala que existe um tempo onde a gente pode ter socorro ainda para a nossa vida aqui enquanto pecador. Isso nos diz, então, que a porta da graça, ela vai, de fato, em algum momento, fechar. Ela vai ter o momento vai cessar a oportunidade do ser humano se salvar. Quando, como, quais as evidências disso? É isso que a gente vai perceber algumas coisas aqui. A porta da graça, eu estava em algum local, alguém me perguntou, mas será que não já estaria a porta da graça fechada e a gente não sabe? Com tudo que tem acontecido hoje, não é evidência de que o homem está em impiedade e a porta da graça não estaria já, de fato não, a porta da graça ainda está aberta, evidentemente porque nós ainda temos conversão. A maior evidência de que a porta da graça está aberta é porque a gente ainda tem conversão. Enquanto a gente tem pessoas que estão sendo transformadas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, a gente ainda tem conversão. A porta da graça ainda está aberta. O Espírito Santo está agindo aqui na terra, então a porta da graça está aberta para todas as pessoas que quiserem ser salvas. Agora, é verdade que vai haver um momento em que a porta já não terá mais espaço para nós. Eu quero ler um outro texto. Irmãos, o Velho Testamento nos ensina muita coisa a respeito da escatologia. Muitas evidências, muitas coisas que nós precisamos aprender para ver como Deus tratou com a história do pecado no passado e como Deus trata e estará tratando agora no futuro, nesse final de tempo. O Velho Testamento nos dá várias alusões e lampejos a respeito disso. E um deles, sobre esse tema, eu uso muito esse texto nas minhas palestras sobre essa temática do fechamento da porta da graça. É um texto simples, conhecido de nós em Gênesis 7, o versículo 16. A clássica história da família de Noé quando entrou na arca. Gênesis 7, 16, a Bíblia diz assim, eram macho e fêmea os que entraram na arca, entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. A porta foi fechada. A porta foi fechada após as pessoas entrarem na arca. Só que o dilúvio não aconteceu logo imediato. Ainda passaram-se alguns dias para que, de fato, 7 dias passaram para que o dilúvio acontecesse. Nós entendemos na escatologia adventista que quando a porta da graça fechar, ninguém mais se converte. Assim como na época de Noé, os que entraram na arca estavam ali, entraram e de fato selaram o seu destino para a sua vida com Deus. Foram salvos do dilúvio. Então ninguém mais entrou na arca. Lembrando que a arca, na tipologia, a arca simboliza a igreja. A arca simboliza a salvação. A arca simboliza aquelas pessoas que aceitaram a salvação, a pregação do evangelho para o tempo do fim. Dessa forma, nesse sistema de tipologia, de representatividade, a arca, ela, no final do tempo, quando a porta da graça se fechar, ninguém mais pode ser salvo. Então, essa ideia de uma segunda chance é uma ideia, irmãos, diabólica. Essa igreja, essa maior igreja evangélica do Brasil, que vive pregando sobre uma segunda oportunidade, eles estão dando uma mensagem satânica. Porque se o ser humano não for salvo na primeira oportunidade e entender que vai ter uma segunda oportunidade em que não foram salvos pelo amor na primeira e na segunda serão salvos pela dor, isso é totalmente antibíblico. Satanás, ele rejubila com essa informação dada nos púlpitos das igrejas evangélicas que tem essa mensagem aí. Isso não é bíblico. Então, essa mensagem, não, agora você não foi salvo, mas você não foi salvo pelo amor, você poderá ser salvo pela dor.
E eu quero lembrar aos irmãos que Apocalipse capítulo 16 é bem claro que quando começarem a surgir as pragas, as pessoas estarão recebendo as pragas, e a Bíblia diz que as pessoas elas mordiam a sua língua e as pessoas blasfemavam de Deus. As pessoas não deram glória a Deus, não se arrependeram. Então, a dor, depois que o Espírito Santo for retirado da terra, ela não ajuda na conversão. A dor agora, claro, evidentemente nos leva ao momento de reflexão, porque o Espírito Santo nos permite, nos faz isso. Mais tarde, porém, quando o Espírito Santo for retirado da terra, a dor, leve ou em ser forte, ela não vai levar ninguém à conversão. Certo? Então, esse texto de que a gente acabou de ler, de Gênesis capítulo 7, o verso 16, que diz que o Senhor fechou a porta após eles, e aí a gente sabe da história, ninguém mais entrou na arca. Acabou a oportunidade para aquelas pessoas. Não teve mais ninguém para entrar na arca. E é importante a gente lembrar também que não foi imediato que o dilúvio aconteceu. E a gente sabe que depois do fechamento da porta da graça, ainda teremos alguns acontecimentos aqui na terra antes que Jesus volte. Por exemplo, nós temos, aí logo em seguida, fechou a porta da graça, aí o selamento se concretiza. O selamento se concretiza, certo? O selamento que eu me refiro, o selamento no sentido do que Ellen White fala, em que as pessoas estarão com o seu destino selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Isso é o selamento. Então, nós temos, após esse momento aí, nós temos o derramamento das pragas, as 7 pragas do Apocalipse, anunciado em Apocalipse 15 e culminado em Apocalipse 16, esse acontecimento se darão após o fechamento da porta da graça. Nós teremos aí um tempo de angústia grande nesse período, certo? Nesse período nós temos um tempo de angústia grande. Esses acontecimentos, portanto, eles estão dentro daqueles 7 dias em que Noé entrou na arca até chegar o dilúvio. Ou seja, esses acontecimentos se darão dentro da escatologia, na nossa interpretação histórico-gramatical adventista, logo após o fechamento da porta da graça, nós temos então esses eventos que se darão e um tempo depois, que ninguém sabe exatamente quanto tempo depois, apesar que o Apocalipse menciona a respeito de 1 hora, e algumas pessoas têm interpretado que essa 1 hora seria 1 ano, mas nós não temos uma clareza no texto, não dá para afirmar isso, que será 1 ano, e longe da gente ter uma contundência de dizer que realmente é 1 ano, não dá para saber isso. Então nós temos um tempo, mas esse tempo não nos é revelado. Eu trouxe aqui um texto que eu quero ler com os irmãos, é um texto de Ellen White. Esse texto diz o seguinte: pouco antes de entrarmos no tempo, ela se refere a esse tempo aqui, de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias, a espada, nação, levantando contra a nação e o mundo inteiro em confusão. Tudo isso vai acontecer dentro do tempo de angústia. Nós vamos receber o selo de Deus. Termina o fechamento da porta da graça, culminando com o selamento, e aí nós estaremos aptos para passarmos pelas derradeiras provas que a terra sofrerá. A chuva, nesse momento, a gente já recebeu a chuva serôdia, já deu o alto clamor, já passamos pelo período de decreto dominical, e aí nós estaremos aptos para sofrer as derradeiras provas que se darão. É o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O Espírito Santo continuará, e essa é uma abordagem, é importante mencionar isso, porque às vezes a gente tem ouvido em alguns púlpitos nossos dizendo assim, olha, o Espírito Santo será levantado, será retirado da terra. Mas essa explicação, ela não está 100% correta. Ela precisa ser completada, de que o Espírito Santo não estará mais trabalhando para a conversão de pessoas.
chegou o tempo, Jesus saiu do santuário celestial, mas o Espírito Santo continuará nessa terra. Nosso coração, nosso corpo continuará sendo o templo do Espírito Santo. O que não vai mais haver é um trabalho para os ímpios se converterem, haja vista que Deus já deu oportunidade suficiente para todos os moradores da terra, vivos até então, decidirem o seu destino para a salvação ou para a perdição. Então, naquele momento, nós não temos mais o Espírito Santo trabalhando para salvar, mas temos o Espírito Santo trabalhando para consolar. É o tempo de refrigério, o Espírito Santo estará conosco, consolando, dando força suficiente para passarmos pelo período de angústia. Um outro texto que eu trouxe aqui, do livro Grande Conflito, está na página 613, diz o seguinte: um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo de Deus. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Aí, o livro Grande Conflito, na página 613, está nos ensinando. Essa é a versão 611 do livro Grande Conflito. 1611. Aliás, 1911. Isso nos mostra que o Espírito Santo será retirado da terra, e nós teremos então Jesus Cristo saindo do santuário celestial. E aí será proclamada a voz, a grande voz: está feito. Esse está feito ou seja, a obra de salvação está consumada. O que o Espírito Santo poderia fazer, poderia realizar para a nossa salvação, foi feito. Eu quero pedir aos irmãos, se tiverem com a sua Bíblia aí, por gentileza, abram em Apocalipse capítulo 16, capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, o versículo 8, diz o seguinte: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprirem os 7 flagelos dos 7 anjos. Essa menção do santuário faz referência ao período em que Salomão ele fez a inauguração do santuário. Os irmãos devem lembrar que quando Salomão fez a inauguração do templo, o templo ali permanente, deixando de ter um templo móvel, e fez ali um templo para a habitação do Senhor, é registrado nos primeiros capítulos do livro de Reis, do livro de Crônicas. Aí nós temos Salomão fazendo a inauguração no capítulo 7, e ele faz uma oração, e a Bíblia diz que veio a glória de Deus como fumaça, de forma que não podiam os sacerdotes entrar ali no templo, de tanta glória que havia ali naquele período. Esse é um período, o Apocalipse, como os irmãos sabem, ele é construído com uma coxa de retalhos, são recortes em sua maior, em sua grande escala do Velho Testamento, e aqui é uma lembrança disso. No entanto, aqui não é como uma inauguração oficial de um templo como foi de Salomão, mas como um fechamento das atividades. Diante de tudo isso, a Bíblia diz que ninguém podia entrar mais. A partir dali, ninguém podia mais entrar. Isso significa que, a partir dali, ninguém pode mais ser salvo. Depois que Jesus saiu do santuário celestial. A Bíblia diz: o santuário se encheu de fumaça, próximo da glória de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário. Ninguém pode mais fazer intercessão. Inclusive, Ellen White tem uma menção que, a partir desse período, não adianta mais fazer oração por ímpios, eles não se converterão mais. Os ímpios não terão mais oportunidade de se converter, ninguém tem mais oportunidade de orar pela salvação de outra pessoa. Essa oração será vã, será nula, será debalde. Não temos mais essa oportunidade nesse período de orar. Aí, logo após esse período, que a gente vê que o santuário ele não tem mais
não estará mais como uma forma de intercessão, o ministério de Jesus de interceder por nós cessa, aí já tem o derramamento das 7 pragas no Apocalipse capítulo 16. Aqui nós estamos no momento em que os acontecimentos se seguem na ordem como estão, do capítulo 15, do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Nós temos então aí logo em seguida o derramamento das 7 pragas. É essa ordem que vai acontecer exatamente. Eu também trouxe um outro texto que é conhecido dos irmãos e a gente prega por aí, só que às vezes a gente não contextualiza de quando será esse período. Os irmãos Amós, no capítulo 8, versículo 12, diz que as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra de Deus. Esse período vai acontecer exatamente nesse momento, quando a porta da graça for, então, fechada. As pessoas, como na época de Noé, e aí eu volto à questão da tipologia, como na época de Noé, as pessoas, elas começam a querer uma outra oportunidade, a querer uma segunda chance. E é por isso que a Bíblia, no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, diz que as pessoas vão procurar a palavra de Deus, vão de um local para outro, o mais distante possível, vão ter fome e sede de alguma coisa que ele alimente a vida espiritual, mas nesse período não tem mais oportunidade. Tudo cessou para elas. Então, esse aí, queridos, é o fechamento da porta da graça, como está delineado na Bíblia e também nos escritos da Ellen White. A gente tem também evidência do fechamento da porta da graça e logo em seguida não tem mais oportunidade numa parábola. Embora a parábola não seja para nós, adventistas do sétimo dia, uma forma da gente ter doutrina, mas as parábolas nos dão alguns lampejos. E quando a gente lê Mateus 25, os irmãos lembram da parábola em que a gente tem ali a menção do noivo. Então, as noivas ali não tiveram mais aquelas virgens nécias ou loucas, elas não tiveram mais oportunidade, uma segunda chance. Só foi salvo a parte das noivas que estavam preparadas. Então não teve mais uma segunda alternativa. E aí eu volto a mencionar, essas igrejas que vivem pregando uma segunda chance é algo realmente que não é de Deus. É uma mensagem demoníaca e infelizmente as pessoas elas não têm buscado, não têm cavado, a sociedade em si, eles só ouvem, não têm essa curiosidade bíblica para saber se realmente tem desse assunto. E isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Agora eu quero ler o último verso dessa manhã, em Apocalipse capítulo 22, o versículo 11. 22, o verso 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse texto, Ellen White escreveu esse texto e encaixou no período quando já não há mais oportunidade para nós. Portanto, eu posso dizer então que esse texto ele se cumpre quando a porta da graça já estiver fechada. Nesse período não adianta mais as pessoas aí ter mudança. O que o texto está dizendo é que quem era justo vai ser justo e vai buscar justiça ainda mais, vai continuar com Cristo. Mas quem estava sujo espiritualmente vai continuar sujo espiritualmente. Não tem mais como ter uma segunda chance, ou então Deus vai dizer, não, para aí, Maicon, eu vou te dar uma nova oportunidade. Ô Jamilson, eu vou te dar uma oportunidade, vou fazer uma exceção para você. Deus não funciona dessa forma. O tempo de Deus trabalha com o seu tempo, nós não sabemos como é a cronologia, como é o calendário de Deus exatamente, fora aquilo que está mencionado na Bíblia. Mas Deus é planejado. Então chega um tempo que as coisas vão cessar. E para a gente observar também que esse texto, ele é um texto que se dá exatamente nesse contexto do fechamento da porta da graça, haja vista que o verso subsequente, o versículo 12, ele diz, venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, após o fechamento da porta da graça,
nós temos então, com um pouco de tempo, esse venho sem demora, logo eu vou aparecer nas nuvens do céu para salvar a igreja. E agora eu quero ler um último texto um texto aqui do livro de Ellen White também. Eu marquei ainda há pouco aqui para não deixar de mencionar aos irmãos. Ellen White diz assim, esse texto está no livro Eventos Finais. Quando se encerrar a obra de juízo, de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Que o Senhor Deus seja louvado. Eu repito, quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Nos finais, na página 198. E agora, esses 5 minutos que nos resta aí, eu queria que os irmãos pudessem abrir a sua câmera e se tiver algum comentário ou alguma pergunta, que esse tema é um tema importante para nós, que estamos vivendo o último momento aqui da história da humanidade. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, alguma contribuição, os irmãos, por favor, quiserem interagir nesses 5 minutos aí que a gente tem. Algum comentário? Alguma informação que você já tem? Irmão Jamilson, eu queria que só você repetisse aí o texto de Amós. Qual foi mesmo o texto de Amós? 8:11, Amós 8:11. Obrigado. Isso. O livro de Amós é um livro que, veja, as profecias do Velho Testamento, elas são profecias que devem ser interpretadas. A gente precisa estudar o que é profecia clássica, e aí profecia condicional, profecia incondicional, e esse texto a gente tem usado na literatura adventista, não eu em si, os teólogos adventistas têm interpretado esse texto dentro desse período quando o fechamento da porta da graça já tiver acontecido, esse texto de Amós. Eu vou fazer mais uma pergunta, irmão, a respeito do Espírito Santo. Realmente a gente tem ouvido que após o fechamento da graça, o Espírito Santo se atirava da terra, né? Uhum. Mas hoje eu estou ouvindo diferente. E, assim, o que há uma falta de entendimento, ou às vezes a gente não é explicado de uma forma que a gente compreende. Certo. Como é o nome do irmão, por favor? Luiz. Irmão Luiz, de fato, eu tenho até me preocupado com isso, porque algumas pessoas, elas têm... Irmãos, a Bíblia, ela é um livro para devoção e ela é um livro para o estudo mesmo. E no contexto do Espírito de Profecia, a mesma coisa. A gente não pode tirar o texto do seu contexto, senão vira um texto para muitas coisas. Nós não temos como suportar nenhum período de provação na nossa vida sem ter o Espírito Santo. Essa mensagem não é nossa, essa mensagem aí, nós não conseguimos fazer isso, não. A gente precisa ter o Espírito Santo, e Ellen White fala, eu não trouxe o texto porque não fazia parte do nosso estudo de hoje, mas Ellen White é clara que o Espírito Santo será retirado do coração das pessoas, daquelas pessoas que não mais terá como se converter, mas o Espírito Santo continuará para sempre conosco. Essa é a mensagem de Deus. O Espírito Santo continuará consolando o nosso coração até o final do tempo. Então, eu acho que falta um complemento, irmão. Às vezes não é nem a falta do entendimento, mas às vezes os irmãos pregadores dessa forma, eles faltam complementar, dizer assim, olha, mas existe essa outra parte que continuará sendo consolada pelo Espírito Santo. Obrigado, irmão, obrigado. Ok, meu querido, Deus lhe abençoe. Eu também, amigo. É importante buscar o Espírito Santo hoje, né? Chuva serôdia, buscar chuva serôdia. Irmão, Verdade.
Diga, meu amado. Eu achei interessante quando o senhor falou da questão ali das pessoas entrarem na arca, né? Sim. E aí a porta se fechar, fica um tempo, e aí começa o dilúvio, né? Isso. E retratando para o fim do tempo, a saída, assim, aquelas pessoas, a porta da graça vai se fechar, aquelas pessoas ímpias não vão mais ter a oportunidade, e as que estão seladas também para o reino eterno estarão aí, acredito eu, com o pleno poder do Espírito Santo, né? Isso. Irmãos, é Assim, importante. Pode completar. O senhor acha que existirá, a pessoa vai perceber esse momento? Porque, assim, as pessoas vão ter oportunidade, elas estão tendo oportunidade, todos nós estamos tendo essa oportunidade, inclusive aquelas pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem adventista. Acho que Deus, com certeza Deus vai trabalhar de alguma forma para que essas pessoas também consigam, né? Irmão, Então, é importante a sua observação, muito boa. Tem um texto no Espírito de Profecia que Ellen White diz que as pessoas estarão como nos dias de Noé. Elas estarão fazendo as suas atividades normal. Então as pessoas não vai tipo assim, aconteceu um clarão no céu, agora fechou a porta da graça. Ou teve uma coisa assim que foi um marco histórico e pronto. Não. As pessoas continuarão na sua vida agitada. Ellen White mostra isso. Que assim como foi no dia de Noé, as pessoas estarão com a sua vida agitada, correndo de um lado para outro, e ela até contextualiza com Mateus 24. Aí depois ela menciona também que Satanás ele vai ver as evidências e vai deduzir, a expressão é essa, ele vai deduzir que a porta da graça se fechou. Então as pessoas estarão, até mesmo na volta de Jesus, as pessoas estarão, porque, irmãos, o mundo, a gente tem que entender que o mundo é global, né? As pessoas estarão correndo de um lado para outro, alguns fazendo as atividades, outros em perseguição. Isso vai se dar até na volta de Jesus. E aí Ellen White, é importante mencionar que Ellen White menciona que Satanás vai observar o que está acontecendo, as situações todas, como é que está acontecendo, pessoas não se convertem. Ele vai fazer a dedução e aí ele vai perceber, Satanás com toda a sua expertise de todos esses milênios que vem vivendo na Terra, ele vai perceber que a porta da graça se fechou. Mas os homens estarão em suas atividades normais. Ok, obrigado. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Irmão Maicon, que Deus lhe abençoe esta sala de oração, este pequeno grupo. Que Deus possa nos abençoar para que quando a porta da graça for fechada, nós possamos estar com o nosso destino selado para o reino eterno. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. 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 Bom dia. Amém. Vamos tirar a nossa foto. Alguém pode tirar a foto para mim? Porque eu estou caminhando. Marcos. É verdade. Beleza. Então vamos orar. Ok, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, te louvamos pelo amanhecer e bendizemos por tudo que tu és, pelo Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Rogamos a Deus que o nosso nome possa estar registrado lá no céu e quando Jesus disser feito está, que nós possamos estar com o nosso nome escrito com tinteiros de ouro lá diante de ti, Senhor, que nosso nome possa permanecer no livro da vida. Esteja com cada um dos teus filhos, que possamos sair agora para as nossas atividades, na certeza do encontro contigo, na certeza da tua graça salvadora sobre todos os homens, na certeza da intervenção ainda no santuário celestial por nosso advogado Cristo Jesus. Esteja com nossos familiares, com nossos propósitos, com a tua igreja e com o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém.